Você gostaria de ter um filho delinquente? Você gostaria de um dia ter que buscar o seu filho numa delegacia? Qual seria a sua sensação se você soubesse que o seu filho roubou algo de alguém e que vai pagar caro, anos encarcerado por isso? Será que você já parou para pensar que todo prisioneiro é, na verdade, filho de alguém? E que essa pessoa, por vários motivos, falhou na educação do seu filho? Porque, gente, nós somos os responsáveis pelos nossos filhos. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu fiz anteriormente um vídeo desafiando você a entender a formação de um caráter deturpado. Eu usei como objeto de estudo a vida da advogada Deolane Bezerra e a sua família. Se você quiser, você pode ir no link aqui abaixo para você ver com calma e analisar junto comigo. Mas naquele vídeo eu não tive oportunidade de falar da criação, de como deve ser uma criação para que a criança não se torne um delinquente. E eu acredito que nesse vídeo, pelo menos uma base muito forte para que você entenda o que você deve fazer em relação à criação do seu filho, para que você faça com que seu filho seja uma pessoa reta, justa, honesta, cheia de princípios e valores e que tenha sucesso na vida. E eu acredito que todo pai, toda mãe quer isso para o seu filho. Você observe bem esse vídeo. Eu acho que vai te ajudar muito. Vem comigo. Olá, queridos do meu canal, aqui é a pastora Renata Vieira, mais uma vez com você aqui. E queridos, depois do vídeo que eu fiz da Deolane, todo mundo tem me perguntado, então qual é o item que jamais pode faltar numa educação para que o meu filho não se torne uma pessoa carente, uma pessoa que não respeita a autoridade, uma pessoa megalomaníaca, uma pessoa que é desequilibrada emocionalmente, que tem dupla personalidade, uma pessoa que não é cheio de sentimento de dor, de vingança, de carência, que atrai só relacionamentos narcisistas para a vida deles. O que eu posso fazer então, pastora, para que isso venha realmente a ser algo que, se eu pudesse te dar uma receita de bolo, queridos, olha, eu vou falar disso agora e até o final desse vídeo você vai observar tudo aquilo que eu falo que confirma com as escrituras sagradas. Antes disso, eu quero te pedir, se inscreva no canal, porque todos os dias eu tenho um vídeo novo para você. E quando você se inscreve, eu tenho estímulo para continuar fazendo isso, tá? Não te custa nada. E se você não der um like, gente, eu vou ficar muito triste. Porque se você não der agora, você vai esquecer, tá bom? Muito obrigada e vamos ao vídeo. Olha, nós vivemos tempos tensos, difíceis, em que essa questão, né, da educação básica não apenas anda falha, né, de conhecimento, mas não deveria ser apenas uma responsabilidade das escolas, tá bom? Essa é uma responsabilidade do seio familiar, gente. É em casa que nós doutrinamos e formamos um caráter, tá bom? De alguns anos para cá, nós podemos perceber que as novas gerações andam completamente sem educação. Onde há uma pessoa sem limites, sem valores, sem regras, você pode observar isso só de pegar o seu carro e andar pelas ruas, tá bom? Se não existe educação, limites, regras disciplinares, né? E você tem tão poucos exemplos a serem seguidos, gente, a sociedade vai de mal a pior. Eu não quero aqui, como uma visão de alguém que está do lado de fora dessa postura, vir apontando erros de pais. Mas eu quero, como mãe, né, como alguém que também compartilha das mesmas questões, dos mesmos medos, dos mesmos receios, vamos colocar assim, nós temos que nos preparar para aquilo que está chegando. E os responsáveis, sejam eles pais, avós, eles muitas vezes estão completamente omissos em relação à educação das crianças e jovens. Infelizmente, muitas crianças jamais ouviram um não dos seus pais, o que traz diversos danos à conduta e ao amadurecimento desses futuros adultos, tá? Porque além de terem que conviver com o passar do tempo, com as frustrações, em não poderem ter tudo em suas mãos na hora que eles bem entendem, as altas cargas de trabalho
tem feito com que muitos de nós, responsáveis, sejamos completamente omissos na educação familiar dos nossos filhos. Se tornar os responsáveis, na verdade, não medem esforços, tá? E muito menos consequências em presentear constantemente seus filhos com brinquedos ou aparelhos eletrônicos. De última geração, às vezes, né? Como uma maneira de encobrir a própria negligência. O que nós mais vemos hoje são crianças que estão completamente entregues à tela de um celular, à tela de um iPad, e nós estamos, de uma maneira ou de outra, terciarizando toda essa responsabilidade de educar os nossos filhos. O fato de permitir que os nossos filhos sejam donos do próprio nariz em fases tão prematuras, gente, tem gerado crianças birrentas. Quem nunca chegou no supermercado e viu a criança rolar no chão fazendo pirraça com a mãe? E a postura da mãe totalmente inerte. Isso aí, gente, é uma coisa que tem aumentado cada dia mais. Isso por quê? Porque as crianças, elas estão adquirindo direitos que fazem com que nós, como pais, muitas vezes tenhamos realmente medo de corrigir os nossos filhos, sabe? Eu moro aqui nos Estados Unidos, gente, e eu posso dizer para vocês, durante muitas vezes a minha forma de corrigir as minhas 3 filhas, a mais velha vai fazer agora 24 anos, espantou algumas americanas. Por quê? Porque elas não estão acostumadas com a nossa firmeza, com a nossa dureza, quando na verdade é isso que faz com que a sua filha e o seu filho se sinta amado. Mas eu vou te explicar isso até o final do vídeo. As crianças estão cheias de razão, problemáticas. Crianças problemáticas formam adultos extremamente problemáticos, tá? Educar é, acima de tudo, um ato de amor. Porém, muitos pais responsáveis pela criança deixam situações correr com o tempo, sem terem a paciência para educar as crianças, muito menos oferecer limites ou dialogar com elas, entende? Passando essa responsabilidade para futuros professores, para a escola, para a igreja. E isso é um grande erro. Agora veja bem o que a Bíblia diz lá em Hebreus 12:6. Eu vou colocar aqui para vocês. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Tá bom? Então, nós teríamos que ser a semelhança de Deus, que corrigimos as pessoas com as quais nós nutrimos amor, para que elas realmente se sintam amadas na sua plenitude. Porque o amor sem correção, na verdade, é conveniência. Não há nada mais desagradável do que conviver indiretamente com crianças que abusam da falta de limites. E elas tentam, a qualquer custo, gente, mostrar que são mais importantes que tudo. O que denota a completa falta de amor dos seus responsáveis e causa desconforto para todos aqueles que não têm a obrigação de suportar essa manha e que também não têm tolerância com falta de respeito. Não é raro eu entrar na igreja ou em qualquer ambiente público e ver que tem apenas uma criança. Não estou falando de bebezinho, tá, gente? Bebezinho chora, bebezinho tem as necessidades pessoais de um bebezinho, né? De um bebê. Agora eu estou falando a partir do momento que a criança começa a ter ciência, quando ela começa a ter a capacidade de ser doutrinada, ensinada, levada por um caminho de obediência. É muito, muito, muito raro eu chegar em algum tipo de ambiente social e não ter uma criança que age com falta de respeito e que tem manha completa. Tá? Não são raras as situações em que as crianças em espaços públicos ou particulares, né, como escolas, parques, restaurantes, shoppings, entre outros, elas não são atendidas em seus desejos e aí elas começam a agir com agressividade com outras crianças, elas forçam aquilo com choro, né, elas tentam medir força até, né, com os adultos, porque elas querem conseguir aquilo que elas almejam como um doce, um brinquedo ou apenas a atenção, fazendo com que seus responsáveis abram guarda e sejam permissivos em suas vontades. Segundo White, em 1976, que não era alguém religioso, escreveu no livro: quando os pais não colocam limites nos filhos desde a sua infância, eles estão contribuindo para formar cidadãos que não compreendem as suas responsabilidades e que não respeitam normas. E o outro, acabam colhendo aquilo que semearam com a sua educação. Gente, esses mesmos pais vão chorar no dia de amanhã. Não raramente nós vemos pais desesperados. Eu recebo muitas mensagens de pais que estão desesperados com seus filhos na fase adulta. Estão culpando o mundo
por não ser tão generoso com os filhos deles, né? E o que nós podemos perceber pela quantidade de pessoas nos mais variados presídios, não só do Brasil, como dos Estados Unidos, onde eu moro, é que nesses países onde a educação é básica ou completamente nula, né? O que antes era considerado radicalismo, né? Tendo os pais como autoridade. Pouco tempo depois, alguns estudiosos começaram com essa doutrina de disciplina e educação, destituindo os pais dessa responsabilidade. Aqui nos Estados Unidos, o pai e a mãe não têm direito de gritar com a criança, que é considerado abuso. E isso fez, gente, podem acreditar, com que o nível de presídios estivessem cada vez mais lotados, porque eles não se sentem com limites e eles vão testando até se sentirem delimitados por alguém que os ama, tá? Eles acreditavam, os pais, a partir dessa nova teoria, dessa nova mentalidade de que eles não podem dar limites porque a criança tem que ser livre para escolher o caminho que ela quer servir, a forma como ela vai se manifestar. Eles acreditavam que dizer não para essas crianças pode ocasionar traumas, ia traumatizar, frustrar essas crianças. No entanto, a falta de autoridade dos pais trouxe à tona os mais variados problemas no decorrer dos anos, gente, onde a maioria deles interpretou que deixar os filhos fazendo tudo que almejavam, sem regras, não traria qualquer trauma a eles. Pelo contrário, traria trauma a eles e aos pais. Freud, em 1986, ele disse: os limites são necessários para a existência humana. A ausência deles dá a sensação de que as crianças podem fazer tudo o que consideram importantes. E em determinado momento, elas vão se esquecer por completo, tá, daquilo que elas estão vivendo. E elas não vão possuir maturidade de crescimento para decidirem nada na vida delas. Elas serão adultos mimados que agem por emoção. São os famosos crentes almáticos que a gente encontra em todos os lugares. Latel, em 1999, ele observou o limite. É um termo associado à obediência, ao respeito, à retidão, à moral, à cidadania, de acordo com os estudos de Jean Piaget. Em 1944, os limites foram estabelecidos, né, de acordo com a relação que aquele pai e mãe têm com o desenvolvimento da moralidade da criança. Então, quer dizer, pais que tratam seus filhos como se doma, esquecem que eles precisam ter frustrações para criar respostas de defesa. Se você trata o seu filho como um ser inteligente o bastante para entender que há regras, normas disciplinares, em Provérbios 23:14, a Bíblia diz que tu corrigirás e livrarás a alma deles do inferno. O que Deus está dizendo, gente, é que se você omite a disciplina do seu filho, você não o ama. Provérbios 23:13, antes, diz assim: não retire a disciplina de uma criança, porque corrigindo ela não morrerá. Quer dizer que então o contrário também é verdade. Se você não corrige o seu filho, ele vai morrer. E não só pode correr o risco de morrer fisicamente. Essa morte que o Senhor está falando é realmente a morte espiritual. Ele não vai ter vida em abundância, tá? Provérbios 29:17 diz: castiga o teu filho e ele fará descansar a tua alma de alegria. Sabe o que é isso, gente? O Senhor está dizendo: não desista da educação. Você vai colher frutos mediante a criar um ser humano, um cidadão que respeita leis, que respeita a autoridade e que entende que dentro dos princípios bíblicos existe verdade. E quando nós temos limites, nós somos guiados por algo, nós entendemos que, seja lá o que acontecer conosco, existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que vai guiar a minha vida para que todas as coisas cooperem para o meu bem, tá? Outeiral, em 1994, ele deixou bem claro que limite significa a criação de um espaço protegido, onde a criança poderá exercer essa criatividade dela, essa espontaneidade, sem receios, tá? E sem riscos. E os filhos esperam isso dos seus pais. Eles esperam que eles tenham limites realmente definidos. Pode parecer que não. O seu filho não gosta de ser corrigido ou delimitado. Olha, você vai até aqui, daqui para cá você não pode ir mais. Mas não tem nada mais gostoso do que você olhar para o seu filho e entender de pertencimento. Sabe por quê?
se percebe claramente que os limites são necessários e que a falta deles vai expor essas crianças à delinquência na fase adulta. Você conhece aquelas crianças que têm padrões persistentes de conduta, sabe? Elas são socialmente inadequadas, são agressivas, tá? Elas desafiam a gente com violação de normas sociais ou de direito individual, né? E eu acho isso terrível, porque é uma criança que não teve os seus limites delimitados, tá? Outra coisa que eu quero falar, com respeito às particularidades e às necessidades do outro, tá? Além do respeito ao ponto de vista do outro, na capacidade de pensar no bem comum, a gente pode concluir, gente, que limites estão diretamente associados à capacidade que a criança tem de se socializar e de ter uma boa convivência. Ela vai crescer e ser um adulto feliz, tá? Ela precisa que você reconheça e considere dar para ela limites, porque além de todos aqueles que, direto ou indiretamente, são responsáveis pela educação dessa criança se beneficiarem com a atitude dela, você vai perceber que não vão haver falhas no caráter dessa criança, tá bom? Quando há falha na comunicação, essa criança, ela não vai ter limite. E as crianças tendem a não respeitar ninguém, porque elas acreditam que tudo lhes é permitido. Educar dá trabalho, mas é um trabalho que vai te dar excelentes frutos, tá? Agora, se você não tem tempo para educar os seus filhos, se você acredita que isso é uma responsabilidade da igreja, dos seus professores, da sociedade, então você deve aceitá-los como são, mal educados, birrentos, né? Então eu tenho algumas regras básicas, né? Se você quer um adulto delinquente, tá? Eu vou colocar 10 itens para você. Se você quiser um adulto delinquente, número 1, arranje um homem para você ter um filho. Não importa quem que ele é, tá? Até porque viver a vida da melhor maneira possível é muito mais importante do que planejar o nascimento de uma criança, não é verdade? Vá a todos os eventos possíveis, onde não haja nenhum tipo de regra, aonde o sexo seja liberado, se envolva com o primeiro homem que achar na sua presa fácil, não pesquise nada, não se case, não forme família, mas se você realmente se importar com essa criança, não faça isso. Número 2, se você quer ter um filho delinquente, depois de engravidar, continue levando uma vida sem responsabilidade. Assim, quando o homem, né, com quem você teve relacionamento, descobrir, né, que será pai e se negar a assumir qualquer tipo de responsabilidade com essa criança, você não se sentirá tão frustrada, até porque você foi criada para isso. Se você quer um filho delinquente, tenha seu filho e logo no primeiro mês já larga os cuidados do avô, da avó, da babá, da creche ou da igreja. Sem culpa de nada, até porque ele vai ser o centro das atenções da família. Nossa, que menino amado, né? Continue tendo a sua vida de solteira, sem responsabilidade. Desde que os outros se preocupem com os cuidados do seu filho. Trabalhe, compre tudo que você acha que é necessário para ele, não perca o seu tempo dialogando com ele. Com o passar dos anos, ele vai entender a sua completa ausência na vida dele. E não poupe o seu desejo de ter outros filhos com outros homens, não é verdade? Não esqueça que a responsabilidade não é sua. E mais, se você quer ter um filho delinquente, não perca seu tempo saindo com seu filho. Até porque criança atrapalha, não é verdade? Se você arranjar um novo namorado ou marido e ele não quiser ou não gostar do seu filho, não se esqueça de achar um bom partido nos dias atuais. Anda tão difícil, né? Então, seu filho vai ter que aceitar o padrasto. Até porque aqui você é mais importante, né? E as suas vontades são mais importantes do que a do seu filho. Se você precisar sair para namorar, não tenha o menor ressentimento em deixá-lo sozinho em casa, né? Pois com o tempo, ele vai aprender a se cuidar. Olha, se você quer ter um filho delinquente, quando seu filho crescer e chamar de pais os avós, aplauda pelo mesmo, né? E quem cuida da educação e provém as necessidades afetivas dele são os avós. Que mal tem chamar avô de pai? Se isente por completo dessa responsabilidade e continue transmitindo para os outros, ok? Se você quer ter um filho, infelizmente, delinquente, quando seu filho fizer birra em público, faça tudo o que ele quer. Assim, você não vai traumatizá-lo. Se você quer ter um filho delinquente, quando seu filho crescer e bater nos colegas na escola, praticar bullying, mentir, praticar pequenos furtos, apoie. Assim ele vai se sentir mais confortável para continuar com essas atitudes. Ele vai ser livre e feliz,
não é verdade? Quando você quiser um filho delinquente, jamais repreenda as atitudes erradas dele. Ensine ele a continuar desrespeitando regras, normas e pessoas, pois os outros é que têm que entender que ele é o rei, não uma pessoa comum, que sabe o que é respeitar limites, respeitar pessoas, respeitar autoridades. Se você quer ter um filho delinquente, quando ele for pego roubando, assaltando, estuprando, traficando, matando, jamais o contrarie. Não. Diga que todos o perseguem. Quantas mães eu vejo fazer isso? E mentem sobre as atitudes dele. Começa a dar desculpas para os erros dele. A sociedade é que é culpada por não entender as atitudes do seu filho, da revolta dele. Por fim, quando você quer um filho delinquente, quando ele for preso, você vai visitá-lo lá na cadeia. Pois mesmo você, sendo uma pessoa ausente na infância e adolescência dele e nunca ter dado tanta importância à educação, ele nasceu de você e precisa do seu apoio para continuar com as práticas ilegais, não é verdade? Se sentir vontade de chorar, não reprima esse sentimento, até porque os filhos tendem a copiar os modelos que eles têm em casa. E você é o maior exemplo disso. Olha, gente, se você é uma pessoa que se preocupa com a educação dos seus filhos e acha importante dar limites a eles e a todos ao seu redor. Agora, se você for uma pessoa que se preocupa com a educação dos seus filhos e acha importante dar limites para eles, sabe? E quer ver um filho consciente, feliz, que pode e deve ter todos os valores no lugar. Se você acha importante que eles sejam pessoas boas, melhores, faça tudo o contrário. Pois os filhos tendem a admirar aqueles que os ensinam a respeitar todas as normas, as leis, as pessoas. As crianças precisam brincar, bem como ter a atenção dos pais, precisam se comunicar, mas acima de tudo, elas precisam de ter limites. Se coloque no lugar dos seus filhos, dê a eles a atenção que você gostaria de ter tido. Assim, no futuro, você vai fazer com que eles sejam seres humanos muito melhores do que os que não respeitam nada e nem ninguém. Por fim, eu quero falar de algo muito importante. Existe um princípio onde nós não corrigimos os filhos dos outros, certo? Porque quem os corrige são os seus próprios pais. A Bíblia diz que se você não corrige aquela criança é porque ela não é o seu filho. São bastardos, porque um filho de verdade, você tem intimidade para corrigir. Por quê? Porque a correção cabe ao verdadeiro pai, à verdadeira mãe ou os responsáveis da criança. Até o senso de pertencimento de uma criança é desenvolvido quando ela é corrigida, porque na correção ela entende qual grupo ela pertence, como ela vai agir e quais são os seus padrões referenciais e as pessoas pelas quais ela deve ser liderada por, entende? Então, a partir de hoje, busque corrigir o seu filho todas as vezes que ele negligenciar algo que é importante princípio, para que amanhã, ao invés de você olhar e ver lacunas no caráter do seu filho, você possa olhar e ter prazer, gozo na alma, de ver que você fez o seu trabalho com excelência. Nós nunca vamos conseguir fazer tudo certo. Nós não somos perfeitos, mas com a ajuda do Senhor, nós conseguimos chegar muito além. Formar cidadãos muito melhores para a glória de Deus. Obrigada por estar comigo até no fim desse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Vem comigo.